Olá, tudo bem? O que é que você acha? As coisas acontecem pelo livre-arbítrio ou acontece porque tudo é vontade de Deus? O que é que você coloca? Na sua opinião? Eu tenho a minha opinião formada já faz um tempo, tanto que eu tenho vários vídeos a esse respeito, né? Sobre o livre-arbítrio. Eu sou sincero a falar para você que Deus, inclusive, tá até, eu não tinha separado que é só um bate-papo aqui, mas eu vou procurar isso aqui na Bíblia, que tem muitos que se utilizam desse texto para falar que Deus conhece, que Deus toma a frente das pessoas e as pessoas fazem aquilo que Deus quer. Sinto muito, mas eu não sou muito adepto a isso, não. Eu não sou muito favorável a isso, não. Porque quero mostrar aqui, em algum texto aqui, eu estou procurando, que fala o nome certinho do embrião. Deixa eu ver se acha aqui. Olha, se eu pegar no texto da NVI, Nova Versão Internacional, e está assim, Salmo 139, versículo 16. Salmo 139 e versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Bom, então deixa eu ir em Salmo capítulo 1, versículo 1. Deixa eu ver como que está isso daqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na rota dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então aqui, quem é que essa lei do Senhor aqui entende-se que era, deixa eu pôr na Bíblia Sefer, que eu quero ter mais um entendimento desse versículo 1 e 2 aqui. Bíblia Sefer. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas, ao contrário, se volta para a Torá do Eterno. Bom, a Torá é lei, livro da lei, e esse livro da lei foi para os judeus. Então, livro de Salmos aqui, se eu for ao pé da risca, esse livro também, como Isaías, como quase toda a Bíblia, foi de judeu para judeu. Então foi falando para o judeu, o povo eleito por Deus. A Bíblia foi escrita para judeu. Em 13 epístolas nós temos de Romanos a Filemão, que Paulo fala aos gentios. Mas tudo bem, deixa isso para lá. Então, aqui o sábio, aqui Davi estava falando que os judeus os dias dele, de Davi, estavam nessa situação. Teus olhos fitaram meu ser antes, ainda disforme, pois em teu livro estão registradas todas as criaturas que a seu tempo serão criadas. Para o Eterno, entretanto, são todas como se fossem somente uma. Você vê, muda, né? Bíblia Sefer para texto da... Deixa eu ver na King James Fiel como que está esse Salmo 139, 16. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem havia nenhum deles. Deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel. Eu vou chegar lá onde que eu quero, tá? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas. Então a NVI aqui está mais fácil. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias. Então aqui, Davi estava falando que Deus tinha visto o embrião dele, Davi. Então, por eliminação, é o que eu de vez em quando gosto de falar, vamos fazer por eliminação. Davi foi predestinado, Salomão foi predestinado, Paulo predestinado, quem mais? Jesus, que no espírito ali dentro era o Espírito de Deus. E vamos por aí. João predestinado para escrever, os 12 discípulos, os 12 predestinados. Apolo predestinado para escrever aos Hebreus,
a carta aos Hebreus, e por aí por diante. Samuel, Ruth, eu não sei, gente, eu não conheço essas pessoas. Sansão, Abraão, essas pessoas, Josué, o grande Josué. Então essas pessoas, vamos colocar que eles foram predestinados. Então tudo que essas pessoas que eu falei aqui, isso é no meu entendimento, tá? Fique à vontade para acreditar no que você quiser, aí é problema seu. Essas pessoas, elas são pessoas diferenciadas. Elas foram pessoas diferenciadas. Paulo estava no seu livre-arbítrio a levante, até o dia que Deus apareceu para ele em forma de luz. Chega, Paulo, seu livre-arbítrio acabou. Você vai ver da agora para frente como é sofrer falando de mim. Davi, gente, Davi no seu livre-arbítrio, ele fez o quê? Ele matou o marido, ele mandou o marido da amante para a guerra para morrer. E por aí por diante. Então no livre-arbítrio, o ser humano, ele faz o que ele bem quiser. Se é agora assim, se essa pessoa ela é um diferencial, ela tem um diferencial para Deus, ela vai ser um pontinho de areia, de grão de areia, em todo aquele oceano de areia. Se essa pessoa vai ser um diferencial, ela pode estar fazendo o que for, ela pode estar matando, estuprando, vendendo droga, pode estar fazendo tudo que não presta na face da terra. Mas se ela é aquele pontinho diferencial, uma hora vai cessar o livre-arbítrio dela e ela fará exatamente o que ele quer, o que o Criador quer. Esse é o meu modo de ver. Eu fiz desgraceiras. Eu tenho 56 anos hoje. Hoje até parece um bom velhinho, né? Bom velhinho, mas esse bom velhinho já foi, o apelido desse bom velhinho era cão. Eu não vou ficar aqui falando o que eu fiz, né, gente? Eu não vou ficar falando isso. Não vou, claro que não. Mas eu me conheço, então eu sei, eu posso dizer o que é livre-arbítrio. Eu posso falar. Eu não vou falar, não vou ficar escandalizando aqui, falando o que eu fiz, não. Mas um cara para chegar no meu ponto de ter 7 perfurações de faca na perna, risco de faca na mão, no estômago cortou minha camisa, 3 cirurgias na coluna. Você acha que uma pessoa dessa levou uma vida de uma pessoa boa? Não. Eu era malvado. Eu fui malvado. Quando eu entrava numa viatura, quando eu trabalhava no tático móvel, eu já falei essa história aqui. Eu sentia gosto de sangue. Deus é prova disso. Deus é testemunha disso. Eu estava no meu livre-arbítrio. Mas por que quando eu tomei essas facadas em um baile lá em Vicentina, no Mato Grosso do Sul, sendo que eu estava encurralado entre umas caixas, a parede, e o cara, aqueles caras acostumados a matar boi lá, ele tinha uma 10 polegadas, ele abraçou minha perna, ele tentou, e na época eu praticava arte marcial, então eu me defendia assim, e na época eu bebia, eu estava muito bêbado, e a ponta da faca riscou aqui, riscou minha camisa, assim, aqui, bem na boca do estômago riscou a camisa. Mas aí ele abraçou a perna e ó, furou a perna, 7 perfuração, o médico falou. Por que lá, aquela faca que riscou a boca do estômago, por que aquela faca não penetrou? Por que ela não entrou? Porque uma faca na boca do estômago de 10 polegadas, uma lâmina disso aqui, você não escapa do negócio, não tem jeito, você não escapa. Você consegue entender? Porque eu falo de livre-arbítrio. Só que chegou um momento, e nisso, e fui para a estrada, eu tive um acidente, a coisa mais horrível do mundo, indo para Manaus uma vez, antes de chegar ali uns 120, 150 quilômetros, antes de chegar em Porto Velho. Eu ia batendo de frente num bitrem, eu fui ultrapassar, a rodovia estava fechada, e nessa fechada mataram carne, coisa, e nós passou ali à tarde, estava bebendo, e comendo, e bebendo, do nada liberou. A carne não era essa lei seca, que agora eu saí dali chapado, louco, e fui, porque eu queria dormir lá na balsa antes para no outro dia embarcar. Fui ultrapassar um bitrem e era bem numa curva. Aquilo parece que vem parece que eu tô vendo a imagem daquilo ali. E eu ia batendo de frente na outra carreta que vinha de frente, gente. Meu pai estava do meu lado, estava aqui, ó. Ele
que nunca é de falar, ele falou, meu Deus, na hora ele clamou, meu Deus. A carreta, ela lambeu essa lateral do meu caminhão assim, arrancou o paralama ali, ó, e foi embora. E parou lá na frente. Era pra bater de frente, gente. Eu tô aqui contando a história. Eu era polícia lá em Diadema, tomei tiro dentro de favela, lá de barraco, um palmo da cabeça. O tanto de droga que eu usava, que eu usei. Tantas coisas perigosas que eu passei na estrada por 10 anos, eu tô aqui falando essa história com você. Então quando eu fiz o vídeo os outros vídeos de livre-arbítrio, um monte de gente começou a falar. Mas são pessoas que não têm a experiência que eu tenho. Então eu posso falar como experiência própria, eu não estou usando, eu assisti um filme de alguém, eu li um testemunho de um livro de alguém, então, não, esse livre-arbítrio que eu estou te falando é meu, essa historinha é minha, essa situação aconteceu comigo. Você consegue entender? Foi comigo que aconteceu isso. Então não estou aqui inventando. Então o livre-arbítrio, eu acredito 100% no livre-arbítrio. Agora, claro, eu fui uma pessoa que hoje eu estou tendo um esclarecimento quase que perfeito do Evangelho Eterno. Você vê que eu não separo nada, eu peguei aqui, igual esse dia eu falei pro irmão, dificilmente eu pego a Bíblia hoje para me falar, vou fazer um estudo para me falar, fazer vídeo, não. Tá vendo esse sofá que você tá vendo aqui? Às vezes eu sento aqui, quando eu abro a Bíblia, a primeira parte que vem ali, aquilo ali eu já falo. Não fico olhando e buscando referência aqui, não. Por isso que você pode ver que meus vídeos não tem muita referência. Porque a cada dia que eu vou mais amadurecendo, eu acho que esses negócios de referência, lá, tudo bem, tem hora que serve sim. Mas você tem que pegar um assunto ali, nem que seja um versículo, em cima daquele você passar seu entendimento. Para a pessoa não misturar, não ficar com aquela mistureba na cabeça. Referências. Você entendeu? Então pega aquele assunto e fala aquilo ali. Então quando chegou o momento, está chegando o momento que eu estou conhecendo o Evangelho Eterno. É igual uma pessoa essa semana falou, que foi antes de ontem, não sei, falando só você está indo contra 8 bilhões de pessoas. Eu não estou indo contra ninguém. Eu estou passando que nem eu, o livre-arbítrio. Tem pessoas, tem pregador da graça aí, que não acreditam no livre-arbítrio. Eles leem, porque Paulo falou dos predestinados, e eles vão vai comendo aquele reggae, porque Paulo falou do predestinado. E fica acreditando naquilo. Mas ele não consegue entender que Paulo foi um predestinado. Paulo foi um predestinado. Que nem, está escrito assim em Efésios, capítulo 1, versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Aí pega-se uma passagem dessa de predestinado e a pessoa fica por aí falando que ele é um predestinado. Não, eu sou predestinado, eu sou escolhido. Eu não vou falar assim. Pode ser, eu não acredito nisso, mas pode ser que de tantas coisas que eu passei, que eu tive o livramento de não terminar ali a experiência da minha vida carnal, talvez chegou o momento, falou, não, pera um pouquinho, deixa eu pegar esse cabeçudo aí, ele vai falar agora do Evangelho Eterno. Pode ser isso, mas eu não vou ficar aqui falando que eu sou predestinado, coisíssima nenhuma. Talvez pode ter sido isso, mas quando? Quando que eu vou saber isso? Vou saber isso quando? Mais para frente. Os frutos terão que... Jesus não falou que a árvore boa produz fruto bom? Então, vamos ver os frutos futuramente, que nós estamos batendo na tecla a respeito do Evangelho Eterno, vamos ver se realmente vai dar fruto. Vamos ver. Vamos ver se esse canal, falando limpos pelo Evangelho, vai se espalhando. Vamos ver se vai ter mais pessoas. Olha, o Alberto Lírio, que está lá no Evangelho Eterno, e outros, começa a falar do Evangelho Eterno. Porque 8 bilhões igual a pessoa tem. Vamos tirar desses 8 bilhões aí uns 5, 6 mil que está entendendo o Evangelho Eterno. Porque tem pessoas que vêm aqui e colocam, não, que fulano de tal aqui também fala do Evangelho Eterno.
Mas ele vive o evangelho eterno ou ele fala do evangelho, mas vive a graça pregada por Paulo? Tem que ver. Eu não vivo graça pregada por Paulo. Eu não vivo. Foi o trampolim. Foi a ponte, o evangelho, a graça, ela é a ponte para você sair da lei e vir. Eu não, porque eu não fiquei muito tempo na lei. Eu não fiquei muito tempo na religião. Mas um religioso, para ele chegar no evangelho eterno, eu concordo com uma pessoa que falou esses dias, é verdade. O evangelho da graça, ele é uma ponte. Você entendeu? É o intermediário entre a lei pregada por Jesus de Nazaré e outros, até o evangelho eterno, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e em diante. Então eu acredito. A religião. Você acha que é o que eu falei, eu estava falando com o irmão agora há pouco no WhatsApp, na lista de transmissão, e eu falei para ele. Passei alguns exemplos, né? Por isso que eu estou até gravando esse vídeo, porque eu conversei com alguma pessoa antes. A pessoa falou assim, que nem se usar esse que nós lemos aqui, do embrião, falando. Mas Davi estava falando dele, que ele foi conhecido. Deixa eu voltar aqui onde que nós estávamos, deixa eu voltar ali no texto da NVI, né? Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes. Quer dizer, a pessoa pega isso aqui e fala assim, não, conforme esse escrito, então todos os seres humanos estão com seus dias escritos, quando você vai morrer, quando você vai ficar rico, quando você vai ficar pobre, quando você vai morar embaixo da ponte, quando você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Está tudo escrito ali, está tudo escritinho ali, tudo tá. Então Deus sabe todas as coisas. Mas, sendo assim, então, ou a Bíblia, os 66 livros, é uma mentira, é uma invenção dos homens, é uma invenção. A Bíblia é uma invenção, ou existe o livre-arbítrio. Por quê? Você crê que aconteceu o sacrifício na cruz? Você crê que aconteceu aquele foi cruz? Não vou falar cruz porque eu não sei se foi cruz ou se ele foi pendurado no madeiro. Você crê que houve o sacrifício naquele madeiro? Você crê? Aquilo ali foi determinado pelo livre-arbítrio de Jesus ou aquilo foi determinado pelo Criador? Pelo Criador. Você crê que foi aquele sacrifício lá para livrar os judeus das leis, dos escritos de Moisés. Correto? Correto. Tá. Aí Paulo, que falou pelo Espírito da Graça, ele fala em Gálatas 2:21, eu não anulo a graça de Cristo, porque se a justiça vem pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se Paulo falou isso, Paulo falou pelo Espírito da Graça, eu creio. Então era Deus falando pela boca de Paulo. Se não existe, então, o livre-arbítrio, aí Deus, então, é que inventou a religião, inventou os pregadores, e esses ficam por aí pisando, profanando o sangue que verteu naquele madeiro, falando que deve-se praticar obras diante da cruz, que para uma pessoa ser limpa, purificada, ela deve passar pela água pela batismo das águas. E você crê nisso? Aí você crê então que tudo foi Deus que planejou, o plano é todo de Deus. Mas não. Aí o escritor de Hebreus fala, em Hebreus 10, 28, 29 principalmente, quão mais severo deve ser o castigo daquele que pisou. Olha aqui, ó, Hebreus, vai fluindo, né? Vai fluindo a coisa. Hebreus 10, 28, 29, 28 e 29. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Quanto mais severo deve ser o castigo de uma pessoa que faz isso? Né? E aí? Foi Deus, então, que criou a religião? Não é melhor acreditar que as religiões existem pela liberdade, pelo livre-arbítrio que as pessoas têm de ter um livro inspirado, revelado, outorgado pelo Criador, e que as pessoas têm o livre-arbítrio de interpretar
do jeito que bem entender, até o momento que Deus, claro, até o momento que Deus parou Paulo lá na estrada de Damasco, falou, para, chega, ei, para, chega, daqui para frente agora, você vai sofrer. O que você acha? Se não existe o livre-arbítrio. Então Deus criou as religiões. Esse versículo aqui, então quem deve ser severamente castigado, então é Deus. Eu não concordo com isso. Vai me desculpar, gente. Eu não concordo com isso. Só existem religiões para ficar roubando, enganando e mentindo para as pessoas. Só existem essas porcarias por aí porque as pessoas têm um livre-arbítrio. Teve alguém o livre-arbítrio de inventar lá a teologia, Constantino teve o livre-arbítrio de inventar o catolicismo, e depois vem as cópias, né? O protestantismo são as cópias frajutas, são os filhotes de Constantino, do catolicismo, que fundou essas outras aí, que tá aí, roubando e enganando a pessoa. A feitiçaria, então, quer dizer, se não existe livre-arbítrio, se é Deus é que faz tudo na vida da pessoa, então quer dizer que a feitiçaria, os caboclos, as pombagiras, os tranca-rua, os terreiros, os tridentes, sabe que aquele tridente que tem nos terreiros lá, que fica do lado assim de fora? Minha tia tinha um negócio desse aí. Será que ali foi Deus que criou também? Inventou o tridente? Será que os despachos nas esquinas, no meio das matas, que era para os negros fujões escaparem de madrugada, será que foi Deus que criou aquilo ali como sendo religião? Ah? Ou foi algum, pelo livre-arbítrio, algum negro fujão que teve a ideia de falar, não, vamos colocar aqui ó, no meio das florestas do caminho, pinga, aguardente, por causa das feridas deles, vamos colocar comida e vamos colocar um dinheirinho aqui. A religião, pegando das suas mentes imunda, foi lá e inventou e trouxe isso para dentro de uma religião, de uma feitiçaria. O que você acha? O que você acha? Que aquele João de Deus que ficou enganando tantas e tantas pessoas? Quer dizer que aquilo foi obra de Deus? Não. Eu creio no seguinte, que nem aquele João de Deus, por as pessoas não darem crédito à verdade e ficar atrás de feiticeiro, ficar atrás de cartomante, ficar atrás de adivinhador, e tudo isso é maldição, Deus, como Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2,11, Deus envia a operação do erro, Deus envia o espírito do engano, da mentira. E aí eles creem naquela porcariada toda. Aí sim. Mas aquele João de Deus, ele teve o livre-arbítrio de montar aquela patifaria, aquela safadeza dele. Aquele Jim Jones, foi Jim Jones que matou quase 2.000 pessoas lá na Guiana? Quer dizer que o Jim Jones é uma criação de Deus. Aquelas 1.900 e poucas pessoas que tomou aquele suco de groselha esqueci o nome agora, do cianeto, um cianeto, também aquelas pessoas foi um plano de Deus que elas estivessem ali? Não, elas estavam com o espírito do engano, elas estavam no espírito do engano, no erro, na operação do erro. Aí você do outro lado, você deve falar, nossa, então Deus ele é cruel? Não, Deus é justo. Deus é assim que fazia. Saul, desobediente, incrédulo, estava lá o espírito enviado por Deus para ficar perturbando Saul. E por isso Deus ele é injusto. Na reunião que fala em 1 Reis, 1 Reis 22, 13 em diante, o rei Acabe, fala-se ali, Micaías, eu acredito, claro que é uma figura, mas eu acredito no que Micaías falou, porque Micaías era um profeta, e Micaías falava pelo Espírito de Deus. E ele disse que teve uma visão que viu Deus reunido com espíritos, e quem ia colocar a mentira na boca dos 400 profetas de Acabe, foi lá um espírito e colocou, falando que o rei Acabe podia subir a Ramote de Gileade, que ia sair vitorioso. Era uma mentira, ele teria que morrer naquele dia, no dia daquela guerra. Foi injustiça? Não. Quando o cara tá por aí, tá roubando, ele dá de frente com a Rota, com a Rotan, com o BOP, qualquer um, vai pra vala. Foi Deus que criou aquele cara? Não. Ele procurou. Ele procurou, porque ele está praticando uma obra da carne e leva à morte. Se ele fosse talvez um predestinado, se ele tivesse alguma função futura, Deus iria preservar ele, ele iria tomar
Tem vizinho meu que na minha época de adolescente tomou 11 tiros, até hoje tá aí, trabalhando ainda, todo cheio de marca, tá aí, mas é porque, não sei, não morreu, não sei, talvez Deus ainda tenha alguma coisa na vida desse camarada. Mas quantas pessoas você vê, você ouve falando? Pessoas que escapou, porque não chegou o dia, né? Chegou porque tem alguma coisa por aí. Mas quantos jovens que entram para o crime, vai lá, pratica, e no primeiro, às vezes no primeiro, no segundo, já se vai, né? Paulo falou em Gálatas 6, que aquilo que a pessoa semear é aquilo que a pessoa vai colher. Dentro do quê? Dentro do livre-arbítrio dela. Dentro da liberdade que ela tem. Então, quando alguma pessoa está fazendo alguma coisa que desagrada Deus, Criador, porque o Espírito, o templo de Deus está no espírito daquela pessoa, Deus envia pessoas para dar uma corrigida. Foi no meu caso. Eu achava que eu era o último pacote do biscoito. Tomei 7 peixeiradas para me colocar no lugar. Falou, calma aí que você não é tudo isso não, caboclo. Você não é tudo isso não. Aí depois, mais para frente, aí veio a primeira cirurgia. Você não é tudo isso não. E veio a segunda. E assim vai, você não é tudo isso. Mas é Deus que foi lá e não. É espírito. Deus é espírito. Agora, como que Deus faz isso no espírito, aí é com ele, eu não conheço, eu sou carnal. Mas eu acredito 100% no livre-arbítrio, sim. E hoje eu tirei como base as religiões. Porque jamais Deus iria criar essas porcarias para ficar roubando as pessoas, para ficar desfazendo, para ficar pisando, para ficar tornando o sangue de seu filho, na manifestação de filho, imundo, porque profanar é você tornar algo santo e impuro. Então eu tirei como base as religiões. Mas só existe religião pelo livre-arbítrio das pessoas. Assim eu creio. Você não é obrigado a concordar comigo de forma nenhuma. De forma nenhuma. Agora eu queria que você então explicasse. Não venha com esse versículo, porque esse versículo Davi estava falando para ele. Davi estava falando que Deus conhecia o embrião dele. Aqui ele não está espalhando isso para todo mundo, não. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você consegue entender como que eu vou pegar um negócio desse aqui e vou falar, olha, quem criou a empresa religiosa Deus é Amor, o finado Davi Miranda, o embrião, Deus já via que Davi Miranda seria um cão guloso, mentindo, falando que existe diabo como ser, como chifre, que Satanás é chifrudo. Claro que não. Davi Miranda teve o livre-arbítrio dele. Davi Miranda teve acesso aos escritos bíblicos e criou essa grande empresa. O morcegão teve essa coisa. E por que eu não tenho? Gente, eu podia muito bem, pelo que eu estudo, pelo que eu leio na Bíblia, eu podia muito bem. Porque no início eu tinha uma vontade de me reunir. Você me acompanha, de vez em quando eu falava isso aí, que eu tinha vontade. Hoje eu não tenho mais essa vontade. De forma nenhuma. Porque eu sei que se eu fizer isso, eu não vou puxar esse assunto não, porque esse assunto é outra coisa. Eu não tenho vontade de fazer isso. Essa vontade foi embora. Não tenho mais vontade de me reunir com nada. Por que o Davi Miranda teve? Por que o Morcegão teve? Por que o Truque teve? Sabe, o Agenotruque, o Truque teve? Por que o Mala Cheia? Por que essas raposas felpudas, essas raposas velhas tiveram? E eu não tive. Será que o que eu conheço da Bíblia não poderia estar me reunindo aí, alugar um salãozinho aí, tá ganhando uns trocadinhos aí? Hã? Falando que, aplicando maldição na vida das pessoas? Mas isso não é para mim. Eu tenho o livre-arbítrio de ler, de entender. Eu creio que esse entendimento, quem dá é ele, é o Criador, porque afinal de contas eu estou confessando o Evangelho eterno. Eu estou confessando que o templo dele não é um templo de pedra, não é um templo que se eu alugasse qualquer coisa eu estaria indo contra o Evangelho eterno.
Por isso que eu não posso me considerar como você é um pregador da graça. Não, porque pregadores da graça estão nos seus templos por aí. Esses templos que eles estão se reunindo é o evangelho eterno? Longe, anos-luz longe de ser evangelho eterno, porque evangelho eterno, o templo é espiritual. Então eu acredito no livre-arbítrio. 100% no livre-arbítrio eu acredito. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Você entende como que é? Como que pode, gente? Então, esse versículo aqui que eu vou ler para você, isso daqui, Romanos 6,3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Hã? Quer dizer que Deus não sabia isso aqui? E se Deus, que controla o embrião de todo mundo, sabe da vida de todo mundo, ele ia permitir esses enganos, essas mentiras? Quantos bilhões de pessoas já se foram? Já terminou o corpo carnal experimental, já se foram para o pó, voltaram para o pó, e os seus espíritos voltaram para o reino espiritual, sem saber disso, sem saber disso aqui. Quantas pessoas, meu Deus do céu, que se foram fiéis nas religiões e nunca soube disso aqui. Números 18, 21. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Meu Deus! Quantas milhões, bilhões de pessoas já se foram que nunca souberam disso aqui, que acharam que os que tinham direito a 10% de dinheiro, coisa que nunca foi, eram os ditos pregadores. Quantas pessoas que se foram? E tudo Deus permitindo, tudo Deus que comandou tudo isso aí, Deus que manobrou, Deus que fez o plano, Deus... Eu não acredito nisso, mas de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu acredito no livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, para encerrar esse vídeo, para encerrar esse bate-papo, esse livre-arbítrio, ele vai até quando Deus quer. Ele dá um stop. Ele coloca a placa de pare, da agora para frente chega. Ou ele recolhe, ou ele leva, o espírito volta para casa e acaba aquilo, ou ele o cara dá umas ajeitadas nas engrenagens, e dali para frente começa outro caminho, diferenciado. Mas no livre-arbítrio. Livre-arbítrio até quando ele quiser, até quando o Criador quiser. Tá bom? Então vou encerrar esse vídeo, espero ter sido útil esse nosso bate-papo, e se foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, você não é obrigado a concordar absolutamente com nada que eu falei, viva feliz na liberdade que você tem pelo seu livre-arbítrio. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.